Há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, profissionais da área da saúde afirmam que a pandemia provocou mudanças significativas no bem-estar pessoal e também na vida profissional deles. Essa informação foi constatada em uma pesquisa realizada pela Fiocruz em todo o país. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Gustavo. Espero que eu não tenha falado errado aí o seu sobrenome. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. O que você conta aí desse assunto? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quase certo o sobrenome. É Silema, mas tudo bem, é bem difícil mesmo de se pronunciar. Então, sobre a pesquisa, essa pesquisa da Fiocruz, que realizou, a Fundação Oswaldo Cruz, essa pesquisa em mais de um ano, ouviu cerca de 16 mil profissionais ligados à área de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, entre eles médicos, auxiliares e também técnicos de enfermagem. E essa pesquisa, como você pontuou, constatou que a maioria disse que sim, a pandemia afetou e muito não apenas a vida profissional, como também o bem-estar pessoal. Isso foi dito por 95% dos entrevistados. Além disso, 43% dos ouvidos também falaram sobre a escassez de equipamentos dentro das unidades onde trabalham. Essa foi uma das principais queixas, além também em relação até mesmo a agressões sofridas por esses profissionais dentro da própria vizinhança onde moram e também onde trabalham. Cerca de 45% dos ouvidos falaram sobre essa questão das agressões e muitos atribuíram esse fato à relação das fake news. As fake news foram lembradas por mais de 90% dos entrevistados nessa pesquisa da Fiocruz e, além disso, são muitos números que constatam esse problema e essa crise vivida não apenas pelos pacientes, pelos familiares, como também pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil há mais de um ano. Só para se ter uma noção, 60% deles falaram sobre a falta de reconhecimento, inclusive da própria chefia e também por parte da população, já que muitos alegam que, poxa, eu trabalho tanto, eu acabo saindo de casa tão cedo, às vezes passo o dia aqui no trabalho salvando vidas, também vendo, infelizmente, vidas indo, sabe, sem poder muito o que fazer por falta de material, e tem tanta gente fazendo festa clandestina, não utilizando a máscara. Então, muitos falaram sobre isso e, inclusive, disseram que todos esses problemas acabaram acarretando outras questões na sua vida pessoal, problemas como estresse, depressão, uma visão negativa do mundo, até mesmo tendências suicidas foram notadas entre os entrevistados, mas o maior problema foi a insônia. Isso foi constatado em cerca de 19% dos entrevistados nessa pesquisa da Fiocruz. Que situação, né, Gustavo? É um contexto assim muito triste esse que a gente está vivendo, né? Mas se por um lado a gente sabe que muitas pessoas foram impactadas, né? Quando a gente fala da população, principalmente a população aí que está desempregada, está sem comida na mesa, perdeu o emprego, muitas vezes perdeu o emprego, está sem comida na mesa, ainda perdeu um ente querido aí para essa doença grave, que a gente sabe que é a Covid-19. Agora, esses profissionais, essa pesquisa, ela traz um retrato, assim, de pessoas que não tem como se abster da pandemia, né? Não tem como fazer um isolamento em casa, enfim, ignorar aí a pandemia, ignorar a doença e ainda vivendo esse cenário aí tão triste, né? Eu queria que você contasse se alguma coisa... para que essa pesquisa... qual a utilidade dela, assim, a utilidade prática, se ela pode embasar alguma política pública, alguma ação aí, enfim, do Ministério da Saúde, se já tem alguma coisa sendo falada nesse sentido, Gustavo? Então, sobre a pesquisa, é porque a Fundação Oswaldo Cruz, desde o início da pandemia aqui no Brasil, o Instituto vem promovendo uma série de estudos em relação aos impactos da doença, da proliferação da doença, em diferentes segmentos aqui do país. Esse recorte agora foi justamente sobre a área da saúde. Então, a Fiocruz diz que esse levantamento foi mais para alertar não apenas os profissionais que estão na linha de frente, como também os poderes públicos para
saber se pode acontecer alguma coisa para poder ajudar esses profissionais. A gente até tem algumas discussões na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alguns projetos de lei, como, por exemplo, vão desde o reconhecimento do médico com a medalha Tiradentes, que é a premiação de maior honraria na casa, e também outras medidas que já são mais ligadas à própria questão de fornecimento de insumos, da compra também de equipamentos. No entanto, ainda tudo muito embrionário, até porque no Rio de Janeiro a gente vive uma situação complicada em relação à discussão política sobre medidas restritivas. Mas a gente viu, por exemplo, agora a Anvisa autorizando uma flexibilização da compra de medicamentos que fazem parte do kit intubação, já que a gente relatou nessa pesquisa, a Fiocruz relatou, na verdade, nessa pesquisa, que a falta de equipamentos, medicamentos e insumos é uma das principais reclamações por parte desses profissionais de saúde. Inclusive, a gente já vinha trazendo aqui na nossa reportagem no Rio a preocupação de muitas unidades de saúde com a falta, a escassez desses medicamentos para a intubação de pacientes que estão, na verdade, né, com um caso mais grave da Covid-19. E não é só no Rio, né? Várias cidades estão na mesma situação que o Rio de Janeiro. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Gustavo, o que você tem aí de dados sobre número de casos, como é que está a ocupação nos hospitais, como é que está caminhando a vacinação aí no Rio de Janeiro? Situação bem crítica em relação a leitos. 95% dos leitos ocupados na capital fluminense hoje, esse levantamento, né, esse painel da Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense, ele é atualizado constantemente. No estado, a gente tem já cerca de 9 municípios com ocupação máxima dos leitos. Hoje, alguns municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Magé, entraram nessa lista de alerta vermelho em relação à ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19. Outros municípios também da Baixada, inclusive Nilópolis, estão na chamada bandeira roxa, que significa um alerta maior, um alerta amplo de contaminação por conta do coronavírus, e inclusive estão sendo discutidas diversas medidas aqui no Rio de Janeiro para combater o avanço da pandemia, no que muitos especialistas da própria Fiocruz chamam de uma terceira onda, por conta, né, do levantamento que eles fizeram com o boletim Infogripe, por exemplo, que é um outro estudo que a Fiocruz faz também mensalmente em relação a casos de pessoas com sintomas de síndrome respiratória aguda. No entanto, a gente vai vendo também uma queda de braço entre os poderes públicos, porque, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro e o prefeito de Niterói, na região metropolitana, eles querem adotar medidas mais rígidas, como, por exemplo, o fechamento de grande parte do comércio, mantendo apenas serviços considerados essenciais abertos. Já o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele é a favor, sim, de medidas rígidas, no entanto, nem tanto restritivas como Eduardo Paes e Axel Grael querem e propõem. Inclusive, ocorreram 2 reuniões no fim de semana entre esse trio. Não houve acordo, o único consenso entre eles foi a antecipação dos feriados que são comemorados em abril aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, São Jorge, que é um feriado estadual, e também a criação de um chamado super feriado que reuniria não apenas feriados estaduais antecipados, como também outros feriados nacionais antecipados, também a Páscoa. Ou seja, a ideia é criar esse período de super feriado entre a sexta-feira, a próxima sexta, e o domingo de Páscoa, dia 4. Esse assunto, inclusive, está sendo discutido agora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, apesar do consenso entre as partes em relação a esse superferiado, ainda há divergência entre eles por conta do que vai poder abrir ou o que vai ter que ser fechado. Enquanto o Eduardo Paes, prefeito do Rio, o Axel Grael, prefeito de Niterói, defendem que apenas serviços essenciais abram, o Cláudio Castro junta a outros representantes de segmentos do comércio e também da economia do Rio de Janeiro, querem uma abertura mais ampla, claro, com horário restrito, como, por exemplo, shoppings funcionando de meio-dia às 8 da noite. Entendi. Gustavo, a gente vai seguir acompanhando esse assunto, tá? Eu quero agradecer aqui a sua participação no AgroTarde, por todas as informações que você teve, e sucesso aí para vocês, bom trabalho, viu? Obrigadão. Muito obrigado, Amanda.